No decorrer da longa história de Portugal, ao longo da vasta história da monarquia em Portugal, só uma vez, por uma única vez, um filho ilegítimo de um rei de Portugal subiu ao trono. O mestre David, o futuro Dom João I, na sequência da crise de 1383-85. Podemos mesmo considerar esse momento como a definitiva certidão de nascimento de Portugal. Tivessem as coisas corrido de uma forma um pouco diferente e Portugal, o Reino de Portugal, teria sido apenas mais uma das muitas experiências de reinos mais ou menos feudais que a Europa conheceu durante a Idade Média. Mas não, em 1383-85, definitivamente, Portugal alicerçava-se como um Estado independente. E durante essa crise, o mestre de Avis, o futuro rei Dom João I, vai encontrar na cidade do Porto um apoio crucial. Durante vários momentos, como por exemplo em 1384, quando o mestre de Avis está cercado em Lisboa, prestes a render-se devido à fome às tropas castelhanas que cercavam a capital. Nessa altura foi de facto crucial o apoio da cidade do Porto, que envia, entre outros, mantimentos que permitem que Lisboa se tenha aguentado durante mais algum tempo. Decisivo foi também o apoio dos mercadores, dos burgueses do Porto, em todo o processo que levará à Batalha de Aljubarrota, onde foram também cruciais os arqueiros ingleses. E os ingleses estão aqui a apoiar o mestre de Avis, também em parte graças à influência que a burguesia portuense possuía, fruto da velha relação comercial que o Porto tinha estabelecido com a Inglaterra. Bom, a verdade é que Dom João I não irá esquecer este apoio da cidade do Porto. E já como monarca e durante os anos seguintes, ele vai de diversas formas agradecer ao Porto. Uma dessas formas é, por exemplo, o seu casamento. Dom João I casa com uma cidadã inglesa, a Dona Filipa de Lancaster, a Dona Filipa de Lancaster, casa no Porto. É também Dom João I que, pagando uma fortíssima indemnização ao Bispo do Porto, liberta a cidade daquele que era o seu senhorio desde o tempo de Dona Teresa e Afonso Henriques, exatamente o Bispo do Porto. Dom João paga essa indemnização e liberta por isso a cidade do seu senhor. São muitos outros factos que podemos evocar para recordar este apego de Dom João I à cidade. Por exemplo, as suas constantes passagens pela cidade, na sequência das quais, numa delas, a sua esposa, Dona Filipa de Lancaster, aqui dará à luz aquele que é, assim, indiscutivelmente, o filho mais famoso da cidade do Porto, Infante Dom Henrique. Mas um outro aspecto, uma outra forma de apoio de Dom João I à cidade, que muitas vezes passa despercebido, é um interessantíssimo monumento que o Porto guarda até hoje. A Igreja de Santa Clara. Encontramos a subir as escadas do Cu de Sal e, durante séculos, esse mosteiro que está exatamente aqui junto ao Cu de Sal era conhecido como o Mosteiro das Donas de Cu de Sal. É de facto um monumento impressionante, um dos mais emblemáticos da cidade do Porto e vale a pena conhecê-lo. Fruto desta relação próxima de Dom João I e de Dona Filipa de Lancaster com o Porto, a rainha deseja mandar construir na cidade um mosteiro da ordem franciscana. Não um mosteiro da primeira ordem, um mosteiro masculino, mas da segunda ordem, ou seja, um mosteiro feminino. Ora, o ramo feminino dos franciscanos são as Clarissas. Dona Filipa de Lancaster
irá morrer em 1415, sem ver cumprido esse seu desejo. Mas o marido, Dom João I, vai se empenhar em concretizar este sonho de Dona Filipa de Lencastre. E logo no ano seguinte, a 28 de março de 1416, acompanhado por dois dos seus filhos, os infantes Afonso e Fernando, Dom João I vem ao Porto e coloca a primeira pedra daquela que será a igreja e o mosteiro de Santa Clara. É, por isso, uma obra na sua origem medieval, gótica. Ao longo dos séculos, no entanto, depois de concluir esta primeira fase em 1457, na verdade é que as obras vão repetir-se, vão continuar durante os tempos seguintes. E isso é muito evidente. Por exemplo, logo aqui no exterior, onde estes portais apresentam estilos que se somam, enfim, à fachada lateral gótica. Aqui encontramos intervenções renascentistas. Aqui encontramos também intervenções barrocas. É de resto no século XVIII e com o barroco que a igreja de Santa Clara vai sofrer as suas mais profundas alterações. Vamos conhecer o interior da igreja de Santa Clara. Esta é um dos exemplos mais significativos das igrejas forradas a ouro em Portugal. O ouro da talha barroca. Mas o que é, afinal, a talha barroca, talha dourada? Como a própria designação indica, trata-se de madeira, talha, mas madeira trabalhada de uma forma exuberante, uma decoração profusa, barroca. Mas sobre essa madeira era depois aplicada finas folhas de ouro que cobriam totalmente o trabalho em madeira. No fundo, a talha é folheada a ouro. A talha dourada faz parte dessa estratégia do barroco, de, através da exuberância, da riqueza, do belo, mas também, indiscutivelmente, deste aspecto cenográfico, teatral, captar a atenção dos fiéis. O barroco está ao serviço da Igreja Católica no seu movimento de contra-reforma. Mas o barroco e toda esta riquíssima talha dourada também só é possível devido ao contexto económico da época. Entre nós, nos finais do século XVII e particularmente durante a primeira metade do século XVIII, não nos podemos esquecer das fabulosas riquezas, incluindo o ouro, que chegavam a Portugal, também ao Porto, vindos do Brasil. É também uma época de grande progresso económico, resultante de um grande desenvolvimento da agricultura, particularmente aqui no Entre Douro e Minho, com o desenvolvimento do cultivo do milho-maíz. É verdade que ele tinha vindo já no século XVI da América, mas é agora no século XVII e particularmente no XVIII que as grandes produções de milho se vão expandir e contribuir para a riqueza desta região. Uma região onde também os negócios do vinho do Porto contribuíam para um grande entesouramento. Também na Igreja, que aplica parte dessas riquezas neste fabuloso programa decorativo das igrejas forradas a ouro. A Igreja de Santa Clara é muitas vezes comparada, nesse contexto, e como um dos melhores exemplares portugueses, é muitas vezes comparada à Igreja de São Francisco, também aqui no Porto. Mas aqui em Santa Clara existe uma maior unidade formal, um conjunto muito mais coerente. São Francisco é uma igreja muito maior, desse ponto de vista mais exuberante, mas há muitas diferenças de estilo
na talha. Aqui é todo um conjunto muito uniforme. Mas a igreja, como há pouco vos dizia, tem a sua origem na época medieval com Dom João I. E no século XVIII, as transformações não são assim tão significativas no que diz respeito ao comprimento da igreja. Ela mantém as mesmas dimensões da igreja medieval. No século XVIII foi altear as paredes laterais aqui da Capela Mor, permitindo uma maior iluminação do interior da igreja, num processo que de resto depois se vai estender também ao resto da igreja, à nave, alteando as suas paredes. Mas a mudança mais radical foi de facto o total cobertura, total forrar do interior da igreja com esta talha dourada. Uma obra-prima que infelizmente se encontrava bastante ameaçada. A sujidade, a umidade, vem corroendo esta preciosidade portuguesa e do Porto. Felizmente está anunciado para muito breve o restauro desta verdadeira peça de filigrana da cidade. Outra estrutura que causa o espanto a quem visita este monumento é esta monumental estrutura gradeada, a qual não faltam estas puas, estes bicos metálicos, impedindo que as pessoas se possam aproximar do gradeamento. Não podemos esquecer que Santa Clara era um mosteiro de clausura. As jovens que entravam para o mosteiro aqui iriam permanecer o resto da vida, apartadas do mundo. E mesmo para assistir às cerimónias religiosas, na igreja do seu mosteiro, eles ficavam do lado de lá destas grades, ou então no alto do coro. Qualquer contacto era impossível. E durante a cerimónia religiosa, apenas uma pequenina janela se abria aqui no gradeamento para que eles pudessem comungar. Uma outra estrutura relacionada com este mundo de quem está enclausurado e que podemos ainda hoje contemplar no interior da igreja é esta porta que se abre para uma roda. Por aqui as freiras iam recebendo correspondência, mas também ofertas ou oferendas para o mosteiro. Entre elas, uma curiosa tradição que se mantém até os nossos dias, a dos noivos virem oferecer à imagem de Santa Clara ovos, para desta forma pedir para que no dia do seu casamento não chova. Já do lado de cá das grades, no interior do antigo mosteiro, encontramos-nos agora no coro alto. E este era um local privilegiado para as freiras, não só porque aqui assistiam às cerimónias religiosas, mas porque era também um local onde enfim, muitas das suas reflexões, dos seus encontros, das suas reuniões tinham lugar. E aqui encontramos uma estrutura que era crucial, o cadeiral. Uma peça belíssima em madeira, onde, entre outros motivos decorativos, nos pode surpreender nas ilhargas das cadeiras este conjunto de rostos, lembrando índios sul e centro-americanos. Também as misericórdias, este pequeno assento que permitia às freiras que durante os longos períodos que tinham que estar teoricamente em pé, rezando, pudessem, no entanto, encostar-se e misericordiosamente utilizar esta pequena estrutura. Pois bem, aqui no coro alto, no cadeiral de Santa Clara, todas as peças das misericórdias são diferentes. Mas há um outro motivo de interesse neste espaço e que tem tudo a ver com o barroco. Porque uma das características artísticas do barroco é não só entre nós a sua belíssima talha dourada, mas também a utilização dos azulejos. E aqui no coro alto podemos observar datados ainda dos finais do século XVII, das últimas décadas do século XVII, estes extensos painéis de azulejos azuis, mas onde nos surge também, numa evocação das almas no purgatório, este conjunto com azulejos já também apresentando colorações amarelo. Enfim,
Mais um dos espaços, dos belíssimos espaços da Igreja de Santa Clara, que esperemos muito em breve, na sequência dos trabalhos de regeneração que aqui irão ter lugar, possa estar aberto à visita do público. Em 1834, na sequência do triunfo dos liberais na guerra civil que os havia oposto aos absolutistas no nosso país, o ministro António de Aguiar, que de resto ficará conhecido como o Mata-Frades, faz aprovar uma lei que leva à proibição das ordens religiosas no nosso país. Em poucos dias, os mosteiros são encerrados e são nacionalizados. Os bens revertem a favor do Estado. Mas isto é válido para os mosteiros e conventos masculinos. Os frades têm, de facto, poucos dias para abandonar essas estruturas conventuais. No caso dos mosteiros e conventos femininos, como era o caso de Santa Clara, a lei faz uma ressalva, porque as autoridades nacionais percebem que não podem colocar na rua milhares e milhares de mulheres. E por isso, o que a lei prevê é que a partir daquele momento não pode entrar mais nenhuma noviça para o interior dos mosteiros. E pela ordem natural da vida, as freiras iam envelhecendo, morrendo, e quando morresse a última das freiras, então sim, o mosteiro passava para a posse do Estado. Aqui, no caso do mosteiro de Santa Clara, isso só irá acontecer nos finais do século XIX, quando já muito idosa morre a última das donas de Cursal. A partir desse momento, o mosteiro vai entrar num certo abandono, declínio, mesmo ruína. E é já só no século XX que começa a ser, de alguma forma, reabilitado na sequência da sua ocupação com estruturas sociais e públicas, centro de saúde, polícia e outras instituições. E é exatamente a situação em que nos encontramos na atualidade, vendo por um lado a igreja, mas ainda muitos vestígios do antigo mosteiro, hoje ocupado por outras instituições. Ao longo dos seus 500 anos de existência, desde os inícios do século XV até ao final do século XIX, o convento de Santa Clara, no Porto, estabeleceu uma relação muito próxima com o Rio Douro. Não só uma relação de proximidade física, não só uma relação visual, mas também uma relação económica. É verdade, as águas do Douro eram uma importante fonte de riqueza para as monjas clarissas. Por exemplo, até pelo menos inícios do século XVI, elas cobravam um imposto, e não era tão insignificante quanto isso, sobre todo o sável e lampreia pescados nas águas do Douro. E também as embarcações que passavam aqui em frente ao convento, contempladas do alto aqui da antiga muralha fernandina, que fazia parte da cerca do mosteiro das Clarissas. Bom, todas as embarcações, ou todos os produtos que circulavam nessas embarcações, tinham também que pagar um imposto ao convento de Santa Clara. E por isso, as águas do Rio Douro foram cruciais no enriquecimento deste mosteiro e de toda a beleza que depois iremos constatar, nomeadamente no século XVIII, com aquela fabulosa igreja forrada a ouro. Nos inícios do século XIV, ainda não existia o Mosteiro das Clarissas, a cidade do Porto vinha crescendo de um modo muito significativo e a sua velha muralha que rodeava o Morro da Sé há muito que deixara de ter qualquer serventia, ou pelo menos o aspecto útil de defesa à cidade. E por isso o rei Afonso IV vai projetar e iniciar a construção de uma nova muralha, bem mais imponente, e que rodeava agora já não só o Morro da Sé, mas também o Morro do Olival. É um projeto monumental
que só será terminado no reinado do seu neto, o rei Dom Fernando. E é por isso que nós hoje designamos esta muralha como a Muralha Fernandina. Mas esta muralha acabará por ter também um papel importante para as freiras do convento de Santa Clara. Afinal, a forte relação que elas possuíam com o rio não era só uma relação visual, não era só uma relação referente aos proventos que dele, do rio, elas conseguiam retirar, mas a muralha acaba por se tornar debruçada sobre o rio num espaço de lazer e também, por vezes, de curiosas manifestações religiosas. Sim, num espaço de lazer, além do claustro, este era um dos poucos espaços por onde as freiras podiam circular ao ar livre, saindo do mosteiro, percorrendo aqui a muralha fernandina até esta extremidade. Aliás, durante muito tempo, e há velhas fotografias dos finais do século XIX e início do século XX que ainda demonstram, este cobelo da muralha apresentava um pequeno telhado. Aqui, as freiras podiam contemplar a paisagem, apanhar ar, vir a ares aqui à muralha. Era, de facto, um espaço de lazer. Mas este mesmo lugar era palco, anualmente, a 16 de janeiro, de uma curiosa tradição religiosa. Uma das devoções franciscanas mais arraigadas desde épocas muito antigas era o culto aos mártires de Marrocos. Um conjunto de frades franciscanos que haviam sido martirizados em Marrocos. O dia em que eles são comemorados é exatamente esse dia 16 de fevereiro. Pois bem, o convento dos padres crúzios, dos padres agostinhos descalços, que se localizavam na Serra do Pilar, nesse mosteiro existia uma famosa relíquia dos mártires de Marrocos. E no dia em que estes eram celebrados, esses padres crúzios faziam uma pequena procissão no interior do seu mosteiro e levavam essas relíquias até uma das janelas do mosteiro da Serra do Pilar. As relíquias eram, por isso, através dessas janelas, mostradas à cidade do Porto. Nesse mesmo dia, a essa hora, também as freiras de Santa Clara, ligadas à Ordem de São Francisco, se deslocavam até este espaço. Cantavam antígonas enquanto era exposta do outro lado do rio as relíquias. E a Madre Superior incensava, lançava incenso sobre as águas do Douro em direção às relíquias dos mártires de Marrocos. Enfim, uma curiosa tradição que relacionava estes dois históricos mosteiros, um masculino, outro feminino, nas margens do Douro. Uma das muitas tradições em que eram ricas estas estruturas conventuais da cidade. Mas isso são já outros factos, também outras lendas e seguramente futuros caminhos da história.